Me chamo Marvel, apenas um trabalhador de escritório comum prestes a completar 30 anos, com responsabilidades no trabalho e supostamente na fase mais motivada da minha vida. Em geral, no entanto, não consigo encontrar esperança na vida. Em vez disso, sinto decepção e não consigo me motivar para nada, inclusive para o trabalho. Não sinto fome, então não tenho vontade de comer, e ultimamente tenho tido um pouco de insônia. Posso perceber que estou ficando mais cansado a cada dia, e olhando no espelho, mal consigo me reconhecer. Vendo-me assim, meu chefe e colegas de trabalho ficaram preocupados, e estou atualmente de licença. Não era assim até recentemente. Costumava ansiar pelo futuro mais do que qualquer pessoa e me sentia feliz. Há uma razão para eu ter acabado assim. No ano passado, casei-me com Estela, minha amiga de infância que morava ao lado da casa dos meus pais. Como éramos filhos únicos, passamos muito tempo juntos, brincando e crescendo como irmãos de verdade. Não tínhamos nenhum relacionamento mesmo quando atingimos a idade de namorar, tínhamos outros parceiros e até saíamos juntos em encontros duplos depois de apresentarmos nossos parceiros um ao outro. Mas, quando comecei a morar sozinho na cidade para o trabalho, percebi que pensava nela o tempo todo. Pensei que estava apenas solitário porque ela sempre estava tão próxima antes. Ela trabalhava localmente e morava na casa dos pais, então voltar para casa e vê-la era algo que eu esperava. Ela sempre me cumprimentava com um sorriso, e ver o rosto dela me fazia sentir verdadeiramente em paz. Dizem que percebemos o que é importante quando perdemos, e era verdade. Percebi que Estela era o que mais importava para mim. Quando contei a ela isso, ela disse que sentia o mesmo, e assim nos casamos. Tivemos dias felizes por um tempo. Ela largou o emprego, mudou-se para meu apartamento, e começamos nossa vida de recém-casados. Apenas tê-la ali me fazia capaz de trabalhar duro, não importava o quão difícil fosse o trabalho. Eu queria vê-la feliz, fazer algo por ela. Pensava apenas nela. Depois de tanto tempo juntos, ela sabia do que eu gostava e do que eu queria, me confortando e me curando quando eu voltava do trabalho. Queríamos ter filhos em um futuro próximo. Eu queria ter o máximo de filhos possível com ela, imaginando um futuro feliz. Mas tudo desmoronou de repente. Um dia, ela morreu em um acidente de carro. Desde então, parece que meu coração desapareceu junto com Estela. Hoje em dia, acordo sem ter o que fazer. Não consigo encontrar a vontade de fazer nada, e como estou de licença, não tenho planos de sair. Trabalhar poderia distrair um pouco, mas não ter nada para fazer me deixa ainda mais deprimido. Vagar sem rumo pela cidade se tornou minha rotina diária. Preciso viver, mas sem renda durante minha licença, tenho relutantemente usado minhas economias. Hoje, depois de sacar dinheiro do caixa eletrônico e fazer um desvio no caminho para casa, acabei vendo uma estudante parada em uma ponte. Ela olhava atentamente para algo abaixo da ponte, com uma expressão séria. Ao olhar mais de perto, seu uniforme estava sujo de lama e parecia molhado. Ela parecia aflita. Não pude tirar os olhos dela, que me lembrava Estela de alguma forma. Já estava escurecendo e havia poucas pessoas por perto. Ela continuava olhando para baixo, inclinando-se aos poucos. "Espere, não faça isso", eu disse. Instintivamente, segurei o corpo dela. Meu corpo se moveu mais rápido do que eu conseguia pensar, e, embora tenha ficado surpreso com minha própria ação, ela parecia ainda mais assustada, com seu corpo tenso. Aquela reação me fez falar sem pensar. Por que desistir da vida tão jovem? Ainda dá para reverter as coisas, não dá? Deixando-me levar, acabei repreendendo-a. Está tudo bem fugir se for difícil demais pedir ajuda, mas ficar como você está só vai te manter na dor, não é mesmo? Quem ficaria feliz com isso? Depois de dizer isso, percebi algo. Eu estava realmente falando de mim mesmo. Desde que Estela se foi, parecia que minha alma também tinha partido.
Eu estava procurando alguém para dizer essas palavras para mim. Lutando para aceitar sua ausência e sobrecarregado pelos meus próprios sentimentos, a garota parecia tão perdida, olhando para mim com olhos arregalados. Ser gritado por um estranho deve ter sido assustador. Peço desculpas por elevar a voz de repente. Graças a você, sinto que consegui organizar meus sentimentos. Espero que possa olhar para frente e viver sua vida também. Com isso, ela concordou silenciosamente. Seu uniforme estava realmente sujo e molhado. Olhando mais de perto, seu rosto também estava sujo, e ela estava em um estado miserável. Tirei minha carteira e entreguei todo o dinheiro que acabará de sacar. Use isso para comprar algo que você goste e anime-se, eu disse. O quê? Isso é muito. Não posso aceitar. Ela ficou surpresa e tentou devolver, mas eu insisti. Está tudo bem. Você me ajudou também, eu disse. Empurrei o dinheiro em suas mãos antes de me afastar. Tentei ajudá-la, mas ela me ajudou em vez disso. Espero que o dinheiro seja de alguma ajuda para ela. Fui direto para casa e chorei alto. Pensei nisso, ou não havia realmente chorado pela ausência de Stella. Apenas estava triste. Talvez meu coração e corpo precisassem chorar. Chorei tanto que me senti afogado em lágrimas. Na manhã seguinte, meu rosto estava uma bagunça, meus olhos estavam vermelhos inchados, e eu me senti incrivelmente lento no momento em que acordei. No entanto, meu coração parecia um pouco mais leve. Até agora, eu havia perdido o interesse em tudo e sentia que havia perdido meu coração. Mas chorar parecia ter me ajudado a organizar meus sentimentos. Acho que finalmente aceitei que Stella se foi. Ela pode ter me deixado, mas ela sempre estará em meu coração. Se eu continuar lamentando, com certeza ela ficaria triste também. Se eu sorrir, ela sorriria comigo. Tomar um banho, fazer a barba e comer me fizeram sentir um pouco melhor e mais enérgico. Já lamentei e sofri o suficiente, claro que as coisas não vão voltar ao que eram imediatamente, mas agora preciso aceitar e seguir em frente. Depois de muita reflexão, decidi retornar à minha cidade natal para viver. Escolhi morar onde passei tanto tempo com a Stella, mantendo-a no meu coração. Apareci algumas vezes na empresa depois de tirar uma licença, mas os olhares de pena de todos e o jeito delicado de lidar comigo me deixaram desconfortável, e eventualmente eu decidi me demitir. Meses após voltar à minha cidade natal, aluguei um apartamento perto da casa dos meus pais e passei a viver sozinho no campo. As oportunidades de emprego são escassas, e atualmente trabalho em uma pequena fábrica local. Honestamente, o salário não é ótimo, e devido à recessão econômica, a fábrica opera apenas meio expediente, o que significa que meu salário é reduzido proporcionalmente. Bem, estou sozinho e tenho algumas economias, então não vou ter dificuldades por um tempo, mas talvez eu precise procurar um emprego mais adequado eventualmente. Antes, eu teria entrado em pânico e começado a procurar emprego imediatamente, mas agora penso que isso me dá tempo para enfrentar a perda da Stella e reavaliar a mim mesmo, pensando no futuro. Quando ela estava aqui, ambos estávamos ocupados com o trabalho, correndo através de cada dia, mas talvez devesse ter reservado um tempo para relaxarmos juntos, compartilhando nosso tempo. Ainda penso nela o tempo todo, mas meu coração está em paz porque consegui organizar meus sentimentos e aceitar a perda. Então, um dia, quando cheguei em casa do trabalho, havia um carro estacionado em frente ao meu apartamento. Era um carro de luxo estrangeiro, não comum por aqui. Um homem de terno, aparentemente um motorista, estava dentro. Fiquei curioso para saber de quem era aquele carro impressionante. Quando a porta abriu, uma garota saiu dizendo: "Ei, eu estava te procurando. Queria te agradecer por aquela vez." Ao observá-la mais de perto, era estudante do ensino médio a quem ajudei na ponte. Ela estava completamente diferente daquele dia, vestida apropriadamente para a idade e bastante fofa, então não a reconheci de imediato. Seu nome é Beatriz, uma aluna do último ano.
Então, uma senhora idosa apareceu de dentro do carro. Parecia ser a avó da garota e estava a acompanhando para me visitar. Ficou um pouco estranho ficar do lado de fora conversando, então os convidei para entrar no meu quarto bagunçado e apertado. Parece que elas não se importaram com a desordem. Quando perguntei como me encontraram, descobri que meu cartão de visita estava enfiado no monte de dinheiro que dei a ela. A empresa no cartão era uma onde eu havia trabalhado anteriormente, então suponho que tenham pedido meu endereço através dos meus pais e vieram me visitar. É um pouco tarde, mas estou devolvendo isso para você, ela disse, devolvendo o dinheiro. Então ela explicou que na verdade não estava planejando se jogar naquele dia. Beatriz e sua avó moravam juntas, seus pais haviam falecido quando ela era jovem, e ela foi criada por sua avó. Ela havia sido recentemente internada no hospital para uma cirurgia e estava tentando entregar o relógio de herança de sua mãe para a avó como um amuleto da sorte. Ao atravessar a ponte, ela colidiu com uma criança correndo e deixou sua bolsa cair no rio. Desesperada, desceu até a margem para procurar, sem se importar que seu uniforme ficasse sujo e molhado. Então ela encontrou a bolsa, mas não o relógio. Depois de procurar em vão e voltar para a ponte, pensou ter visto algo brilhar no rio abaixo, possivelmente o relógio, e se inclinou sobre a borda para olhar. Foi quando eu passei por ela. Apesar de assustada com minha voz alta e repentina, minhas palavras tocaram algo nela. Beatriz perdeu os pais quando era jovem e foi criada pela avó. A avó cuidou bem dela e a criou sem problemas, mas falar sobre os pais era um tabu em certo sentido. Parecia que ambas evitavam tocar nas memórias dolorosas. Elas visitavam o túmulo, mas nunca haviam processado completamente a perda. Beatriz percebeu que havia desistido um pouco de si mesma. Foi por isso que minhas palavras a fizeram perceber isso. Ela pensou que o fato de um estranho se preocupar genuinamente com ela significava que ela parecia muito mal. Isso a fez se perguntar se os pais dela se envergonhariam dela. Isso se tornou um momento para ela refletir sobre si mesma. Após a cirurgia da avó, ela compartilhou o que eu disse com ela. Descobriu-se que a avó também estava lutando para aceitar a perda da filha e do genro. A conversa foi uma boa oportunidade para ambas compartilharem o luto, aceitar a ausência dos pais e pensar em viver de forma positiva. Percebendo meu equívoco e o quão fora de rumo eu estava, senti um pouco de vergonha, mas percebi que talvez todos carreguem alguma tristeza insuperável. Percebi que todos estão enfrentando isso enquanto ainda olham para o futuro. Penso comigo mesmo que, mesmo deixado para trás pela Estela, não estou sozinho. Aliás, ouvi dizer que você saiu da empresa que estava no seu cartão, disse a avó dela. Expliquei brevemente minha situação e mencionei meu emprego atual em uma fábrica que pode estar fechando em breve. Ela então me convidou, dizendo: "Você consideraria vir trabalhar conosco como forma de retribuir pela sua gentileza?" Acontece que a família de Beatriz administra um grande hospital há gerações, e atualmente a avó dela detém os direitos de administração. A avó costumava trabalhar como enfermeira, os pais de Beatriz eram médicos, formando uma família de profissionais da saúde. Beatriz mesma aspira a ser médica. Eles têm uma instalação de cuidados ligada ao hospital e me ofereceram a oportunidade de trabalhar lá. As pessoas na instalação de cuidados viveram vidas longas, o que significa que carregam muita dor e tristeza, e muitas não superaram suas lutas. A avó sugeriu que minha capacidade de empatia poderia apoiar muitos que viveram muita dor e tristeza. Apesar de o trabalho ser desconhecido e assustador, aceitei pensando que talvez seja o destino. Em breve comecei a trabalhar na instalação de cuidados. Cuidar é um trabalho cheio de responsabilidade e importância, e parece que combina comigo. Atualmente, estou me esforçando e estudando diligentemente todos os dias. Espero ajudar os idosos a superarem seus desafios e compartilhar sua jornada de aceitação. Percebi a importância de compartilhar fardos e apoiar uns aos outros nas dificuldades. Quero viver de uma maneira que deixaria a Estela orgulhosa. A história de hoje chegou ao fim.
Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E se você quer conhecer o final da história da mulher que foi chamada de aproveitadora pelo seu sogro e foi expulsa de casa, clica no vídeo que está aparecendo aí na tela. Te vejo nessa história, grande abraço.